Você usou a seguinte frase, mais ou menos assim, tá? Foi assim que eu notei aqui. Você falou assim: cada concurso feito vale como 50 dias de estudo, né? E aí você usou depois a expressão, né, que é terapia de exposição, né? Quando você se expõe a alguma situação que é desconfortável, ameaçadora, né? E aquilo vai te gerando vai te dessensibilizando, no bom sentido da palavra, né? Vai Uhum. te dessensibilizando e você então vai ganhando casca, vai ganhando robustez, vai ganhando resistência, né? E aí você fez várias provas sobre isso. Eu achei isso muito legal, porque eu acredito nisso. Eu acho que a pessoa precisa se expor mesmo, né? Mas, por outro lado, isso pode gerar, que é um medo que muita gente tem, que é o seguinte: ok, eu vou me expor, eu vou fazer várias provas, eu vou ser reprovado e de repente essa frustração da reprovação ela vai me atrapalhar no futuro, enfim. Então a pessoa fica com medo do tiro sair pela culatra. E a minha pergunta para você é: como é que você precisou, o que que você fez para lidar na sua mente, nas suas emoções com isso, né? Com o fato de que você foi fazer a prova e não obteve a aprovação. Porque você fez várias, né? Uhum. E como é que foi lidar com essa situação? Você se expõe ao fato, mas ao mesmo tempo isso gera uma repercussão da reprovação. É, bom, é o seguinte, no começo, quando eu estava começando a prestar, eu não estava ligando muito, não. Eu estava falando assim, eu vou fazer essa prova sabendo que eu não vou passar. Se eu passar, eu vou achar estranho, entendeu? Vai ser para adquirir experiência mesmo. Só que aí, de novo, né? Eu tive a prova de São Paulo, que era o meu sonho, que era o que eu desejava mesmo. Então, o medo da frustração, o medo do tombo nessa prova, né? Inclusive depois de adquirir tanta experiência, era muito grande. E a frustração também foi muito grande. Foi porque eu não sabia se eu ia passar ou não da primeira fase, porque eu estava ali nos recursos, dependendo de recursos, né? E eu resolvi bater de frente. Eu resolvi bater de frente com essa situação, continuar estudando para a segunda fase, inclusive. E se não desse certo, eu ia ver o que eu ia fazer, né? Ia acabar passando em outro lugar, né? Porque quando a gente está passando nos concursos para alguma determinada área, a gente é capaz, vamos supor que a pessoa ela bate um requisito, né? Ela ultrapassa uma parede ilusória, digamos assim, e depois disso é uma questão de sorte. Muitas vezes a pessoa antes de bater nessa parede, né, antes da pessoa chegar nesse requisito de passar nos concursos, ela pode passar, por sorte, como foi eu no caso do Tocantins. Eu não sabia, eu não tinha tanto conhecimento ainda na época, eu não tinha tanta experiência, tanta bagagem de estudo na época. E eu passei por sorte. Mas depois que a pessoa passa disso, ela não vai passar no concurso por azar, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem essas variáveis da sorte, tem as variáveis de às vezes cair uma novidade no concurso que a gente não sabe, às vezes de um examinador tá de má vontade com a sua correção na segunda fase, pode acontecer. E aí você dá azar e não passa, mas a tendência geral é passar em todos. A tendência geral é passar e alguns não passam porque a vida é assim, né? A vida sempre vai ter aleatoriedades. E a minha frustração de não passar em São Paulo seria muito grande, porque eu queria ficar em São Paulo, né? Aí o que eu resolvi fazer foi não ligar para isso e continuar estudando. Mas aí Entendi. depois eu tive uma outra frustração que foi maior. Que depois que eu terminei o concurso de São Paulo, tudo bem, eu passei, eu fiquei um pouco mais embaixo na lista. Talvez eu entre nos próximos meses aí, vão me nomear, eu estou com perspectivas de nomeação. Mas na época eu não tinha perspectivas tão seguras assim de nomeação. Aí o que eu fiz? É, a minha prioridade, meu foco sempre foi São Paulo. Eu estava feliz que eu estava aprovado e que eu ia entrar em São Paulo. Essa é a minha decisão final. Só que eu fui prestar outras defensorias depois. Eu prestei Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro, né? E aí, Rio de Janeiro, eu passei para a segunda fase, só que aí eu tive dengue. Eu não consegui ir fazer a segunda fase porque eu estava com dengue. Nossa. É. E Espírito Santo eu também não passei. O que acontece? Eu já estava com dengue quando eu fui fazer a prova de Belo Horizonte. Eu não recomendo isso, mas eu fui fazer com dengue mesmo. Que eu voltei de Vitória, aí a dengue bateu.
Aí a prova de BH era na semana seguinte, né? E é do Rio de Janeiro, a segunda fase do Rio de Janeiro era na outra semana. Então eram 3 provas na primeira, segunda e terceira semana de dezembro de 2023. Aí eu fiz a prova de Minas na prednisona mesmo e fui, consegui passar para a segunda fase. Depois eu passei para a prova oral, fui fazendo e fui passando, né? 2024 isso, ano passado, né? Aí eu passei até bem assim na segunda fase. Eu já estava numa média bem melhor, assim, já comecei a ficar mais bem classificado. Aí chegou na prova oral, meu, eu fiquei com, se não me engano, 8,2 ou 8,6 na média, alguma coisa assim. Tinham 12 matérias na prova oral e precisava tirar 6 na média e 4 no mínimo de cada prova, né? Aí eu fiz todas as provas e eu tirei acho que uns 5,10, alguma coisa assim. Eu tirei 5,10, um monte de 9, um monte de 8,5. E eu tirei 2 em consumidor, que foi a última prova do dia. Rapaz, Aí, ó, acabou pra mim. Aí eu fui chutado da Defensoria de Minas nos 45 do segundo tempo. rapaz. Caraca, tô chocado aqui, cara. Na época eu fiquei, nossa senhora, eu falei, não, não vou prestar concurso mais. Eu dei É, isso não é sorte em pra São mim, né? Paulo. É. É, dei sorte em São Paulo, ainda bem, mas se eu tiver filho um dia eu vou proibir de prestar concurso e não funciona, não sei o quê. Eu fiquei, eu fiquei frustrado na época, viu? É, Eu revoltado fiquei, até, né? fiquei revoltado, fiquei revoltado. É. Mas eu acho que essa frustração ela acontece, a gente vai sofrer. Eu sofri por alguns meses, por um tempo, e depois passa, entendeu? E eu acho que o que mais importa é a gente saber que a gente está prestando até passar, né? Não é prestar e ver se vai passar depois. É prestar até Uhum. passar e tem que ir insistindo e não passou nesse, presta o próximo e vai tentando e vai fazendo até conseguir. Uma hora vai. É.